Olá para você que nos acompanha no Super Esportes, em nossa página no YouTube e neste 8º episódio do podcast Super Esportes Entrevista. O nosso convidado especial da vez é André Cury, um dos agentes influentes hoje na América do Sul, no Brasil e com grande atuação também na Europa. Vamos conversar com ele também sobre a relação atual com Cruzeiro e Atlético. Eu sou o Bruno Furtado, vou entrevistar o Cury juntamente com os repórteres João Vitor Marques, setorista do Atlético, e Thiago Matar, setorista do Cruzeiro. Tudo bem, João? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Bruno? André, seja bem-vindo aos podcasts. Opa, Bruno, obrigado. Thiago, André. Ô, Cury, obrigado primeiramente aí por reservar um tempinho da sua agenda para nós, e é um prazer receber você aí nessa entrevista. O prazer é meu estar podendo aí participar com vocês e vamos fazer da melhor forma possível para os ouvintes aí também tirar qualquer dúvida aí de todos os contextos. Tá, o Cury, até para o torcedor te conhecer melhor, pouco se sabe a respeito da sua vida, né? Saber de onde você é, se parece que você é mineiro, não sei se você é paulista, mas quando é que você começou a atuar no futebol? O que você fazia antes de trabalhar com futebol? Para o torcedor conhecer, saber mais um pouco desse universo aí, quando que você iniciou a sua trajetória como agente? Olha, eu sou mineiro de Poços de Caldas, o meu time é caldense e sempre acompanhava os jogos quando o estádio era no centro da cidade, depois passou lá para o Ronaldão, mas fui sempre radicado em São Paulo, né? Minha família tem negócios em Poços de Caldas e também casa, e até minha adolescência, até os 15 anos, eu era praticamente... morava entre Poços de Caldas e São Paulo, né? Fazia um meio a meio aí. E eu começo no futebol por volta do ano de 92, um amigo meu que é o Juliano Bertolucci, começa a namorar uma menina, e o pai dela tem 2 times de futebol em São Paulo, Nacional e o Juventus. Então eu começo a dar uma assessoria para eles, porque eu sempre estava no meio, eu também já era assessor do J. Ávila, lá na Traffic, nesse ano de 93. Então eu como já tinha eu conhecia bem as federações, conhecia bem alguns treinadores já, tudo, eu comecei a colaborar e trabalhar diretamente com o Juliano, que era a antiga Eurosport. E aí começamos aí no futebol por volta entre 92 e 93. André, posso fazer, Bruno? Sua primeira, Thiago, vai lá. André, a gente conhece seu trabalho especialmente trazendo jogadores da América do Sul para o Brasil. Sempre que há alguma negociação envolvendo jogador da América do Sul, a gente logo te liga, porque a gente imagina que você que está participando da negociação. Como é que você chegou nisso, assim? Como é que você alcançou isso, esse respeito com outros clubes da América do Sul? Na verdade, isso vem de... Em 1999, eu conheci 2 espanhóis que trabalhavam aqui na Nike do Brasil, que acabamos sendo campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira, que era o Sandro Rossell e o Pepe Costa. O Pepe até hoje ainda trabalha lá no Barcelona, diretamente lá com o Messi, e eu sempre fazia consultoria de serviço para eles e acabei trabalhando junto com eles na Copa do Mundo, a convite deles. A gente fez todo o ambiente da seleção, que acabou com o título. E logo depois, o Sandro, ele vai embora do Brasil em 2003 e concorre à vice-presidência do Barcelona. E acaba ganhando. Então, como eu já tinha essa relação com ele, eu comecei a fazer muitas consultorias para o Barcelona. Dentre elas, a primeira contratação que nós fizemos foi o Ronaldinho Gaúcho. E quando eu comecei a ter essa consultoria, eu comecei a andar muito pela América do Sul e, obviamente, recrutei alguns scouts
também, e eu tenho essa informação mais privilegiada. Então, a gente, de 10 anos para cá, né, que o mercado nacional abriu mais as portas. Antigamente era aberta, mas não era tão aberta. Aí ficou mais aberta e a gente fez aí, eu devo ter trazido pelo menos uns 60 jogadores para o Brasil, e graças a Deus, desses 60 jogadores, 90%, 95% foram jogadores de sucesso, tanto na parte desportiva quanto na parte econômica. João, sua primeira pergunta, por favor. Fala, Bruno, Thiago, André. André, eu queria te perguntar sobre o papel do empresário, do agente, do cara que intermedia, né, as negociações no futebol hoje em dia. Queria saber de você por que você acredita que essa participação maciça dos intermediários é tão presente. É por conta do relacionamento externo dos empresários, é por conta da incompetência dos clubes na captação, é por conta do próprio empresário que está ali sempre no pé dos clubes, falando, você quer esse jogador, quer aquele jogador. Por que não se negocia mais de clube para clube, como antigamente? Olha, vou te explicar a seguinte situação. Há dois tipos de empresário, né? Tem o empresário que é 95% dos casos, eles detêm o jogador. Aí é um mercado paralelo que eu sou contra no Brasil e na Europa também, de você dar dinheiro para o jogador para assumir ser o representante dele. Eu acho que essa troca ela começa feita de maneira como que se diz? De uma maneira que não é boa para uma relação, porque você não pode se propor a trabalhar para uma pessoa e ainda pagar por isso. Mas essas empresas do futebol, que tem muitas empresas novas, para eles terem acesso ao jogador, por eles não ter histórico de venda, histórico de negociações, histórico de casos bem-sucedidos, eles oferecem dinheiro. Obviamente, quando o jogador está no sub-17, no sub-20, ganha muito pouco, qualquer 100 mil reais, 200 mil reais, é um negócio importante para a família. Eu só não acho que você montar uma relação a partir disso, eu acho ela sadia para o futuro, inclusive. E existe 95% são esses casos. O cara que tem o jogador dentro da carteira dele e vai participar da negociação porque ele tem, ou comprou, ou tem a confiança desse jogador e da família. E os outros 5, 10%, que é a parte, inclusive, que eu mais gosto de fazer, porque é a parte mais desafiadora, é ser intermediário, né? Que você tem que linkar o clube comprador com o clube vendedor, com o agente, com o jogador, com a família, e você sempre nesse processo é a parte mais fraca do processo, porque você não tem nem o clube, você tem uma ponta no máximo, você não tem todas as pontas, então você tem que, é desafiante por isso, para você poder linkar isso. O empresário, hoje, ele é um facilitador de negócio, obviamente, que tem empresários bons e empresários maus. Quem faz futebol, ele facilita o negócio para o clube, porque o clube já vem pronto, ele já vem com o acordo pronto, às vezes é outra língua, às vezes você não tem que ir até lá. Por exemplo, eu fiquei agora na Argentina 22 dias para contratar o Borré. O diretor de clube não pode ficar 22 dias na Argentina. Eu acho que ele não tem nem paciência para isso, eu acho que ele nem... Então, são estratégias de negócio que você usa, e a gente também vai atendendo o clube em tudo que o clube precisa. Precisa de um jogador de tal característica. Dificilmente um clube chega para mim e fala: André, eu quero contratar o João, você vai lá contratar o João para mim? Isso acontece já. Eles dizem isso, como me disse o Arrascaeta: olha, é o seguinte, André, tem um problema lá do Arrascaeta, que tem 246 mil mensagens da torcida ameaçando ele. O Flamengo não fala com o Itaí não fala com o Flamengo, o uruguaio já fugiu para o Uruguai, dá para você ir lá? Só assim, quando eles te chamam para uma coisa, é para fazer uma coisa quase impossível de se fazer. Então, normalmente é você que oferece a operação para o clube, quando você é intermediário. Eu que ofereci o Lucas Prato para o Atlético Mineiro, eu que ofereci o Otero, eu que ofereci todos esses jogadores, eu que ofereci o Arrascaeta para o Cruzeiro, eu que ofereci o Ariel Cabral para o Cruzeiro. Então essas coisas, eu acho que o clube ele não tem a entrada, ele não tem a rapidez, ele não tem o tempo, o diretor do clube, para poder ele sair para contratar, porque ele tem que tocar o time, ele tem que olhar o vestiário, ele tem que ver o que o treinador está precisando. Eu acho que ele não consegue ter esse tempo
inteiro aí para poder fazer a operação e descobrir os jogadores. Obviamente que cada clube hoje tem seu departamento, mas, por exemplo, lá no Palmeiras, eu ofereci o Gustavo Gomes, eu ofereci o Vina, eu ofereci o IR Minas, já foi um caso diferente, o Alexandre Matos me pediu para ir buscar. Então, tem casos e casos. Tá bom. O Cury, a gente vai para a sequência dessa entrevista falar um pouquinho de Atlético, um pouquinho de Cruzeiro e depois te perguntar algumas coisas curiosas ligadas aí ao futebol mineiro. Mas eu queria que o João abrisse para falar um pouquinho de Atlético, já que esse é o tema que está mais na cabeça do torcedor por causa dessa semana, dessa ação sua que foi exposta e que teve repercussão no Atlético. Por favor, João. É isso, Cury. Só para quem está ouvindo a gente não entende ainda, não está a par da situação, o Cury acionou o Atlético na Justiça com uma série de processos a respeito de uma série de jogadores cobrando um valor acima de 40 milhões, dos quais 35 milhões estão em atraso, segundo o Cury, referentes a essas negociações desses jogadores. Nessa quarta-feira, o Atlético publicou uma nota firme acusando o Cury, dizendo que o Cury está tornando públicas essas informações judiciais e que tem estudado modos de negociar ou eventualmente resolver essa situação na justiça. Então, eu queria ouvir de você, Cury, por favor, qual que é o seu posicionamento sobre o tema e o posicionamento sobre a nota divulgada pelo Atlético nessa quarta-feira. Olha, aqui no Brasil, infelizmente, a inversão de valores nas coisas. Eu trabalhei para o Atlético Mineiro a última década, em muitos negócios. Eu presto serviço para o Atlético há mais de 10 anos aí, diariamente. A minha empresa, como uma empresa igual a de vocês, onde vocês trabalham, igual uma farmácia, igual qualquer outra, ela tem despesa. Por exemplo, eu fui a Minas Gerais mais de 200 vezes. Eu não estou devendo para a empresa de aviação, eu não estou devendo para o hotel, eu não estou devendo para nenhum restaurante, eu não estou devendo para o cara da gasolina, eu paguei todas as contas. Então, tem dívida aí desde 2013, do Rosinei, que se vocês forem lembrar, é o cara que deu passe para o Jô fazer o gol da final da Libertadores. Tem dívida do Luan, que foi um ídolo, o ídolo recente da torcida do Atlético foi o Luan. Então, essas coisas que a gente sempre, pela parceria com o clube, nunca entramos na justiça e fomos levando. Chegou um determinado momento que eu avisei para o ex-presidente, para o Sérgio, falei, Sérgio, a dívida aqui é gigante, a gente tem que começar a montar um jeito de sanar a dívida. E aí se combinou que cada transferência que eu fizesse, tirava 500 mil euros da transferência e abatia a dívida. Eu devo ter vendido uns 5 jogadores do Atlético, nunca fez isso. Nunca cumpriu. Depois, falei, pago a dívida em 60 parcelas, não tem problema nenhum, vamos fazer. A gente estava montando esse acordo, foi quando apareceu aí o mais próximo, a MRV, o Renato Salvador, e ele me pediu para ir numa reunião lá. Eu fui, sentei, propus de novo o acordo, minha advogada fala sempre com o Procópio, e a última resposta do clube foi para ir para a justiça. Entra na justiça que de lá a gente vai ver o que faz. Então isso que aconteceu. Foi colocado na justiça os processos, nada mais do que isso. Quando você me pergunta da nota, a nota firme, eu acho que a nota ela não tem contexto nenhum, é uma nota sem pé nem cabeça, porque o Atlético Mineiro, primeiro, ele tem a obrigação de saber o departamento jurídico dele, que vocês que colhem essa informação, vocês não colhem informação de mim, vocês colhem lá no tribunal, ou na vara, onde é que seja, porque as ações são públicas. Eu nunca liguei para nenhum jornalista para dizer que o Atlético me deve. É só quando eu entro com a ação lá, eu entrei com o pedido agora, o repórter da UOL já sabia qual era o pedido, qual que não era. Então, ele não pode fazer uma afirmação dessa, uma afirmação falsa, e disse que eu queria fazer constrangimento para o clube. Não concordo também, porque uma pessoa para estar constrangida sobre uma dívida é uma pessoa que nunca deveu nada para ninguém. E isso, aos últimos 10 anos, não é o caso do Atlético.
o Atlético só na FIFA já teve mais de 10 processos de cobrança. Então, não concordo com nada que ele escreveu. Não achei de bom tom, não concordo. E eu acho que o Atlético deveria ser mais sério com os prestadores de serviço dele, porque eles esquecem de falar que nessa lista das cobranças tem 350 milhões de venda de jogador que eu fiz. E por que eles dos 350 milhões não tiraram o dinheiro e pagaram? E eu não estou perguntando para eles onde é que ele gastou os 350, porque eu vendi 45 milhões de euros. Eu não estou perguntando. Isso não é problema meu. Agora, ele também não tem que perguntar, agora ele decidiu estudar o contrato? Bom, então estuda o contrato do Lucas Prato, do Maxwell, do Otero, do Emerson Royal, e aí devolve todo o dinheiro que entrou no clube também. Ô, Cury, por que nessa lista de atletas, aí são 16 atletas, mais o Dudamel, existe uma variação tão grande de valores? Obviamente que cada jogador vale tem um custo no mercado, tem um preço no mercado. Mas esses percentuais que cabem a você, eles variam muito de uma negociação para outra, já que você mesmo falou que não é dono de jogador nenhum, de percentual nenhum, participa só da intermediação. Por que esses valores, por exemplo, destoam tanto de um jogador para o outro? Mesmo, por exemplo, o Mansur, que não teve tanto sucesso aqui, o valor relativo a ele é bem maior, por exemplo, que o do Arana. Como é que funciona isso? Na verdade, o Mansur, a gente passou um tempo no Vitória da Bahia, esperando terminar o contrato. Obviamente que nesse momento o jogador vai cobrando muito menos, né? E o Mansur veio livre para o Atlético Mineiro. Por ele ter vindo livre, o Atlético pagou, se eu não me engano, 3 milhões de reais, que seria mais ou menos a aquisição. Como não tinha um clube para ele pagar, ele fez um acordo de pagar esse valor a maior, porque o jogador estava livre, não teve valor de transferência. O Arana não. O Arana ele tem que pagar por 90% do jogador 5 milhões de euros para o Sevilha da Espanha, mais os 20% para mandar o dinheiro para a Espanha, que já são 6 milhões. E aí se pagou uma comissão que para deixar claro para vocês, nunca foi pago pelo menos eu desconheço, tá? Eu, inclusive, acho que nunca foi pago para ninguém. Mas em todos os meus casos, dentro do Atlético Mineiro ou dentro do Cruzeiro, nunca foi cobrado mais que 10% de comissão, que é o que o mercado, é o praxe do mercado e é o que se pode ser cobrado. Tá bom. Eu queria saber também, antes que o João fizesse a próxima participação dele, em relação ao Eraso também, porque o Eraso é um jogador que não deixa saudade por aqui, mas foi uma negociação importante na época e tem um valor muito elevado, né? Um valor de 7 milhões de reais essa dívida em relação a esse jogador. É também por esse formato, porque é um jogador que veio numa condição livre, como é que funcionou isso? O Eraso fez a temporada anterior no Grêmio, teve ele e o Jeromel tiveram a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, é só vocês consultarem, e ele tinha um pré-contrato assinado com o Estoril de Portugal, e o Atlético Mineiro nos ligou e queria o jogador. Fizemos um acordo com o Estoril, para o Atlético pagar, não me lembro, 1 milhão, acho que era 1.100.000 euros, tá? Não me lembro exatamente. E o Atlético, eu fiz a intermediação junto com o Estoril, e o Atlético não conseguiu pagar, e isso foi atrasando, até que eu fiz um acerto com o Estoril, e o Estoril cedeu o crédito para mim. Eu tive que pagar uma conta que não era minha, porque eu tinha muitos outros negócios com eles, e ele me cedeu o crédito. Falei, Atlético, você não consegue pagar o Estoril, eu vou pagar. Ele vai ceder o crédito para mim, vocês me anuem a cessão, sim, sem problema. Isso foi feito, normal, tudo dentro da lei, tudo como manda o figurino. Próxima, João, por favor. Cury, você tem... Durante o Eraso chegou em janeiro ou fevereiro. Em julho teve uma oferta para o Eraso de 5 milhões de euros do Basel da Suíça. E o Atlético não quis vender. Porque talvez tem muita coisa que também eles não contam para você. O Casares, eu trouxe 5 ofertas para o Casares. De 8 milhões, de 6, de 5 e de 3. E eles não quiseram vender nenhuma das vezes. Para o Luan, idem.
Sim, nessa lista aí, Curi, tem 3 atletas que ainda estão no Atlético, né? O Dylan Borreiro, o Vargas e o próprio Guilherme Arana, que a gente falou agora há pouco um pouco sobre ele. Você teme que esse processo judicial possa atrapalhar esses 3 jogadores na sequência dentro do Atlético, ou você acha que não tem nada a ver, que uma coisa não se mistura com a outra? Por você ter, de certa forma, relação, né, com os 3. De forma nenhuma, uma coisa não mistura a outra. Primeiro que, como eu já te falei, foi impetradas ações a pedido do próprio Atlético Mineiro. Foi oferecido a eles acordo para pagar em 60 vezes, foi discutido mais de 10, 15 vezes, foram várias viagens a Belo Horizonte e eles optaram pelas ações. Depois, do mesmo jeito, eu acho que continua tudo igual, porque o Atlético, eu sou um fomentador de negócio, e o Atlético é um grande clube do América do Sul. E enquanto também o Atlético me devia, eu nunca deixei de prestar serviço para o Atlético. O Atlético me deve há 7, 8 anos e eu sempre continuei. Só que chega um momento que você tem que cobrar a dívida, porque senão a dívida caduca, os processos têm validade. Várias dívidas dessa, o Atlético já tinha feito um documento extra alongando a dívida, porque aí que me surpreende quando diz que vai estudar. Eu falo, mas vai estudar o quê? Se você mesmo já me deu documento para alongar a dívida, documento para garantir o euro, documento para garantir o dólar. Ô Curi, qual que é a sua relação hoje com os dirigentes do Atlético? Esse momento de racha que você decidiu, agora vou acionar a justiça, foi durante este mandato atual ou já foi no período anterior do Sete Câmara? Me conta como que está essa relação atualmente, se vocês ainda têm um diálogo, se tem um diálogo com a parte esportiva, com o Rodrigo Caetano, mas não tem com a parte jurídica, como que é? Não. Só para te explicar. Eu tenho ação contra o Inter de Porto Alegre e tem um acordo também assinado que eles não cumpriram, que por volta de 30 milhões de reais também. E eu tenho ação contra o Inter e os 3 melhores jogadores do Inter, que são valiosíssimos, que eu trouxe para o Inter a um preço, não vou te falar de um preço, uns negócios espetaculares, que são o Praxedes, o Maurício e o Yuri Alberto. Eu fiz com o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano encabeçou as contratações, que são excepcionais para o clube, tanto na parte esportiva como na parte econômica. Só para você ter ideia, esses 3 jogadores podem valer em torno de 300 milhões de reais. E quem trouxe os 3 jogadores fui eu, e eu tenho uma ação contra o Inter. Eu acho que isso aí não atrapalha em nada. Pode prosseguir, João. E me explica, por favor, a gente vê também nessa lista, né, ainda sobre esse tema, que é o tema que está mais em voga aí recentemente. Tem muito jogador da época do Sete Câmara. Conta pra gente por que você estava sempre, era sempre escolhido, né, pelo Sete Câmara, como que era essa relação? Então eu vou te explicar. Eu nunca fui escolhido pelo Sete Câmara. Quando você está precisando comprar um remédio, aí, falar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, você vai lá na drogaria Araújo, não vai? É uma opção. Então, por que você vai na drogaria Araújo? Porque o cara tem 30 lojas, é a melhor, é iluminado, tem segurança, você sabe que o remédio vai ser bom. Então, é igual ao futebol. Eu nunca o Atlético me ligou, e eu não me lembro em nenhum caso que o Atlético me ligou e falou, André, se você quer entrar nessa operação, não. Por exemplo, Guilherme Arana, que é a única que eles me pedem para entrar, porque eu ofereço o jogador, e eles falaram para mim o seguinte, que o Ângelo Pimentel já tinha a procuração do clube, do Atlético Mineiro, para contratar o Arana, então que não podia fazer operação comigo. Aí o Ângelo Pimentel não conseguiu fazer a operação, ele mesmo se demitiu da operação, isso me contou o presidente Rui Costa, mandou um WhatsApp dizendo que não conseguiria trazer o jogador, e aí foi quando eu pude entrar. Mesmo assim, eu que tinha ligado para eles para oferecer o jogador. Então, qualquer operação dessas que você for ver, o Lucas Prato, o Otero, que eu não vou me lembrar de todas aqui, tá? O Ed Carlos, o Eraso, o Michael Suel, o Luan, o Rosinei, foram todos jogadores que eu apresentei para o clube, a oportunidade de negócio. Então,
muito diferente do que todos acham. Por que você... Não, eu nunca tive privilégio nenhum no Atlético Mineiro, zero. Inclusive, para você constatar isso é muito fácil. É só você ver que eu recebo zero. O Cury, agora passando um pouquinho para Cruzeiro, vou pedir para o Thiago entrar na conversa para a gente avançar. Também falar um pouco do Cruzeiro, porque houve um atrito anterior entre a diretoria do Cruzeiro, o conselho gestor e você, mas eu queria que o Thiago começasse a falar desse tema. Eu queria começar, Cury, até no embalo aí de você falando sobre a relação com os dirigentes do Atlético, que você falasse sobre a sua relação com os antigos dirigentes do Cruzeiro. Foi uma gestão muito tumultuada, que você teve uma participação, enfim, até chegou a depois dar um depoimento ao Ministério Público, salvo engano. Queria falar qual que era a sua relação exatamente com Itair Machado, com Wagner Pires de Sá. Eu lembro que no início era até tinha até uma rusga, porque eles não queriam aceitar que você que tinha exclusividade para fazer a saída do Arrascaeta, salvo engano. Enfim, queria que você explicasse como é que foi essa relação sua com Wagner, com Itair, e qual que é a sua opinião sobre essa gestão deles no Cruzeiro. Olha, eu já conheci o Itair por volta, eu não vou lembrar, 2000 e alguma coisa, inclusive na casa do Zezé Perrella. Ele era presidente, então, do Ipatinga. Cheguei a fazer alguns negócios com ele, alguns negócios bons, outros maus, às vezes normal. Quando ele voltou para o Cruzeiro, o Wagner conheço muito pouco, se eu vi ele 2 vezes na minha vida foi muito. E o Itair, quando voltou, obviamente que está no Cruzeiro. O Cruzeiro é grande clube, eu já prestava serviço no Cruzeiro desde 1996. Eu sou parceiro do clube há 25 anos e obviamente começamos a tentar realizar negócio. O primeiro jogador que eles queriam, inclusive, era o Lucas Prato. Eu falei para eles, é impossível você contratar o Lucas Prato, é um dinheirão e tal. Depois combinou até na contratação do Fred. Desse negócio do Cruzeiro, eu acho que logo no primeiro ano, aí, quando eles contrataram jogadores, foi o Mancoelho, aquele que veio do Botafogo, o outro veio do Grêmio, o lateral direito, o Fred. Eu acho que eu vendi um jogador só para eles, que foi o David. Tá? Os outros jogadores que a gente representava já tinha vindo para o Cruzeiro, que era o caso do Maurício, o Ederson, o Rômulo. Depois, no ano subsequente, eu fiz 3 operações com ele, se eu não me engano. Deixa eu lembrar. Teve o Raniel, né? Raniel é assim. Não. De entrada de jogador, eu estou falando. Trouxe o Zé Eduardo, centroavante. Trouxe o Vinícius, o goleiro. E trouxe o Jadson, esse volante. E o Orejuela. Trouxemos 4 jogadores. Deixa eu ver se eu não me... Bom, posso estar esquecendo coisa por aqui. E aí o Cruzeiro foi uma época que eles precisavam de dinheiro. Aí nós ajudamos ele para vender um goleiro, para vendemos o Raniel, vendeu mais o Lucas Romero, que eu que trouxe para o Cruzeiro de graça, e eu não me lembro mais. E o Arrascaeta. Que eles não queriam. Na verdade, eles tiraram a minha exclusividade, disseram que não existia. Quiseram dar exclusividade para uma pessoa em Portugal, sei lá para quem. Depois, aquilo que eu contei aqui já na entrevista, a hora que apertou um negócio lá, que ninguém falava com ninguém, me chamaram de volta. E aí eu fui no Uruguai, fiquei lá 5, 6 dias, segurança armada, uma confusão do caramba, e conseguimos resolver a situação, tornando a venda do Arrascaeta a maior venda da história do futebol mineiro. Porque o Cruzeiro recebeu 13 milhões de euros por 50%, o que equivale a 26 milhões de euros. Ela fica 1 milhão de euros acima da venda do Bernardo. Agora, o Cury, naquela negociação do Arrascaeta, por exemplo, a gente já viu entrevistas suas anteriores falando que o Flamengo tinha procurado você na tentativa de fechar o negócio. E o Cruzeiro escolheu justamente você para ir ao Uruguai e concluir aquela negociação, desembolar a transação, porque o Arrascaeta já não queria mais voltar. E você foi escolhido. Ao mesmo tempo que você era o agente procurado pelo Flamengo, você foi acionado pelo Cruzeiro na mesma negociação
E isso gerou muita estranheza. Você achou estranho também, na época, ser procurado para resolver aquilo, sendo que você estava fazendo a negociação para o Flamengo? Vou voltar para a Drogaria Araújo. Você vai achar estranho, sei lá, de madrugada, às 3 da manhã, comprar lá a fralda para o filho? Não vai, né? Então é igual. A hora que apertou, eles me procuraram, o Cruzeiro, falou: André, só você consegue resolver isso, porque o agente do jogador é super complicado, que era o Daniel, que já tinha um outro agente, o Manso, que já tinha saído, entrou o Gustavo. O jogador já não falava com ele. Tinham 246 mil WhatsApps ameaçando o jogador no telefone dele, porque alguém do Cruzeiro, da mesma forma que fez comigo um ano depois, que eu vou voltar para falar do comitê gestor, deram o telefone do Arrascaeta, e ninguém conseguia conversar com ninguém. O Flamengo não conversava com o Cruzeiro não conversava com o Flamengo. O jogador e o agente estavam no Uruguai com medo, isolado, e alguém precisava ir lá resolver. O Itaí não podia ir porque os caras não iam receber. O Flamengo, coitado, queria contratar o jogador, já não sabia o que estava acontecendo. Eu tinha um documento que, por mais que eles quisessem cancelar, eles não iam cancelar, eles já são obrigados a me pagar. Eu trabalhando ou não, inclusive está escrito isso no documento, porque esse documento eu tenho direito a ele quando eu trouxe o Arrascaeta para o Cruzeiro e cobrei uma comissão a menor para ter esse direito, porque eu acreditava no jogador. Então, o Cruzeiro deve ter perguntado um para o outro, falou: bom, esse aqui nós já vamos ter que pagar mesmo, não é melhor botar ele para resolver esse problema todo? E, modestamente falando, resolvi o problema para eles em grande estilo, da melhor forma possível, fazendo, como eu já te disse, a maior venda da história do futebol mineiro. Curi, você falou aí sobre o conselho gestor, eu vou te dar a oportunidade agora de falar sobre isso, mas queria só tocar no assunto Ederson e no assunto David. Talvez ali tenha intensificado esse atrito que hoje a torcida do Cruzeiro tem, de certa forma, com você, né? Você chegou a ser muito atacado em rede social, lembro que você falou sobre isso há algum tempo. O que aconteceu exatamente nesses dois casos que acabaram sendo resolvidos fora da justiça, mas que chegaram a ir para a justiça? Olha, só para falar para a torcida do Cruzeiro, que eu tenho muito respeito por ela e gosto muito do Cruzeiro como do Atlético. Nesse ano que o Cruzeiro estava passando um mau momento, eu coloquei no clube mais de 150 milhões de reais. Fui eu. Depois, o David e o Ederson, nós temos uma empresa de representação de jogador de futebol. O que a empresa tem que fazer? Ela tem que cuidar da parte jurídica, da parte econômica do jogador, da parte de contrato, dele estar recebendo, dele estar feliz, etc. Quando chega 2 jogadores para você e diz: eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. Além disso, eles me devem 5 meses de salário, porque eu queria perguntar para o torcedor se ele vai trabalhar num lugar que há 5 meses não pagam ele. É isso que eu queria perguntar, porque é muito fácil falar. Eu quero saber se o caixa do supermercado fica lá 5 meses sem o cara pagar para ele o salário. Então, mas o jogador ganha muito. Não, cada um trabalha no setor e ganha o que merece. Quem ganha muito, talvez, tem outras pessoas que ganham muito mais que jogador, mas cada um ganha dentro do seu mercado. Então, o jogador chegaram no momento que iria embora. Eu propus para o Cruzeiro fazer uma liberação amigável, porque os caras precisam ir embora e pagando um valor. Por exemplo, na reunião que eu fui, aí o que aconteceu? Eles não quiseram. Os jogadores pediram para mim: eu vou entrar na justiça. Eu não posso chegar para o jogador que eu represento e falar: não, você não vai entrar na justiça, porque não, eles não te pagam e você também não pode entrar na justiça. Não. Então entrou na justiça. Assim que entrou na justiça, eu fiz meu papel de novo. Eu fui lá, sentei com o senhor André Argolo, sentei com o senhor... Como chama o que trabalha com carne lá? Carlos Ferreira. O seu Carlos Ferreira, com outro indivíduo que estava lá, que não sei nem o que estava fazendo lá, o tal de... que veio da Ponte Preta. Ocimar? Ocimar. E eles disseram para mim, eu cheguei lá e ofereci 10 milhões de reais, mais levar os percentuais para os outros clubes para liberar os 2 meninos. Sabe o que eles falaram para mim? Que eles não iam perder a ação e que eles iam enfrentar. Eu falei: desculpa, vocês já perderam a ação, porque a lei é clara, é só você ler a lei e ler o que está acontecendo. Mas tudo bem.
Então aí saiu a liminar do David, e de imediato a do Ederson tinha marcado a audiência, eu voltei no Cruzeiro de novo, falei, ó, agora também não tem mais os 10, porque já não tinha, agora tem 5, não é melhor você pegar 5? Aí ele acabou pegando os 5 milhões e liberando os jogadores. Agora, eu tenho outros jogadores no Cruzeiro que nenhum entrou com ação. O Sassá era representado por mim, devia 9 meses, nunca entrou, porque o jogador não me pediu para entrar com ação. Agora, se o Sassá vier e falar, eu quero receber o meu dinheiro, tem que entrar com ação, vai entrar com ação. Entendeu? É simples assim. É um desejo dele, eu não posso ir contra o desejo da pessoa. Agora, o Cury, no começo dessa sua resposta, você falou em 150 milhões no Cruzeiro, e o áudio picou no momento. Explica só esse comecinho de novo, por favor. É o que eu falei, que eles contam só a parte que quer contar. Eles esquecem de dizer que nesse ano que o Cruzeiro passou mal aí, e que não conseguiu acabar o ano, que aí começou a perder jogador, que caiu para a segunda divisão, nesse ano, se você calcular os euros em dinheiro de agora, de hoje, eu coloquei mais de 150 milhões de reais dentro do clube. Sim. Tchau. Ô, Cury, eu queria falar sobre o Maurício, você até citou ele aí quando estava numa resposta em relação ao Atlético. Tem um caso aqui, que até hoje é caso, porque ninguém nunca confirmou isso, que ele teria saído para o Manchester City, se não tivesse a pandemia lá em meados de março do ano passado. Isso é verdade? Realmente teve algum tipo de proposta real do Manchester City pelo Maurício? Se você puder revelar detalhes dela. Proposta oficial, não. Teve consultas, acho que a consulta estava para virar a proposta, só que aí veio a pandemia e tudo mudou no mundo, né? Falava-se em quanto, Cury? 5, 6 milhões de euros na época. Entendi. Ô, Cury, como é que ficou, já que no Atlético existe essa ação em andamento de 40 milhões, qual que é o cenário hoje no Cruzeiro? Qual é o valor devido? Tem alguma coisa nova que você vai acionar na justiça ou por enquanto, o que você poderia dizer em relação a valor de pendência? Cara, tem alguma ação contra o Cruzeiro já tem faz tempo. Não sei, valor eu não sei te dizer. Eu não fico olhando isso. O problema é que, como a do Atlético, eu sei mais o valor, porque eu não fico fazendo cálculo. Eu sei o valor porque a imprensa me fala. Vocês têm todos os valores aí, vocês têm todos os números. Eu nunca passei esses números para ninguém. Eu nunca passei o valor para ninguém. Você tem tudo aí porque é público. Agora, eu não sei exatamente quanto é. Tem algumas ações contra o Cruzeiro. Eu tenho outras pendências que eu estou tentando resolver de uma forma sem ter ação, tentando trocar por uma liberação de algum jogador, alguma coisa desse tipo, como a gente sempre fez, tá, antigamente. Uma vez o Cruzeiro nos devia dinheiro e trocamos para a liberação do Léo Bonatini, sempre fizemos isso para ajudar. Tchau. Acho que acabou aí o bloco do Cruzeiro, né, Bruno? Talvez seja legal a gente começar a falar um pouquinho mais sobre futebol mineiro, Cury. E aí eu queria te perguntar, a gente já falou sobre as gestões específicas de Cruzeiro e Atlético, mas que clube que você percebe que tem a melhor gestão do Brasil, assim, é o mais organizado, é o mais correto nesse momento? Olha, a pandemia deu uma atrapalhada grande, né? Eu acho que hoje os exemplos a serem seguidos são 5. O Atlético Paranaense, o Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Red Bull. Eu acho que esses são os exemplos a serem seguidos pelo resto dos outros clubes grandes que tem aqui no Brasil para tentar. Você vê que o Flamengo fez uma reestruturação muito grande, fez um tempo de austeridade para depois vir a ganhar título e podendo sobreviver com o próprio recurso, né? Isso é importante. E isso aí tem que acontecer urgente no futebol. Acho que tem que ter mais profissionalismo, né? Para mim, seria muito melhor que o clube de futebol tivesse mais profissionalismo, inclusive, porque quando vem o profissionalismo, ele cumpre com os serviços que ele solicita e paga, né? Então, a gente nem estaria discutindo hoje sobre ação, sobre situação do Cruzeiro, do Atlético, do Santos, do Corinthians, do Vasco, do Botafogo, que estão tudo
pré-falimentar, né? Isso é triste para nós temos que cuidar dos clubes, temos que ajudar os clubes, mas eu acho que os exemplos de gestão são esses 5 clubes aí. Ô, Curi, uma curiosidade que a gente ficou se perguntando aqui antes da entrevista foi se você teve algum jogador, alguma grande estrela do futebol nacional ou internacional que quase veio para Minas por intermédio seu e que você não conseguiu, ou então que deu algum problema no clube, que o jogador desistiu de última hora. Tem algum caso, alguma história curiosa nesse sentido que você se lembra? Normalmente, quando eu tiver com o jogador, ele vai vir. Mas, assim de pronto, assim, não lembro, assim. Não lembro. Quais que são? Eu vou te falar uma coisa para você, a minha opinião, tá? Eu acho que normalmente quando você fala de uma estrela desse nível aí, você está falando cara que joga na Europa. O cara para a Europa para vir para o Brasil, ele já vai ter uma idade avançada. E eu sou meio contra isso. Eu nem procuro me meter nesse tipo de transação, porque eu não vejo, por exemplo, um atacante. O que o cara tem? O cara tem velocidade e força. Ok, mas com 34 anos ele não tem mais velocidade e força. Então, tem que entender, às vezes, porque às vezes essas contratações são muito perigosas para o clube. Agora, das negociações que você concluiu, a do Arrascaeta, por ter sido um valor recorde, é a que você mais se orgulha pela dificuldade que teve? Que outra negociação, por exemplo, envolvendo o Atlético e o Cruzeiro, você acha que teve um grau de dificuldade maior? Olha, o Arrascaeta é uma contratação super positiva em todos os âmbitos, né? Ele foi campeão, ele ganhou alguns títulos, ele foi referência nacional, fez a venda recorde do estado de Minas Gerais. O Lucas Prato também é um case de sucesso total, mesmo com a chegada do Fred. Eu acho que aí faltou um posicionamento mais efetivo de quem cuidava do futebol do Atlético na época, porque você tem o Lucas Prato, você não pode contratar o Fred, porque um jogador vai matar o outro, e o Lucas Prato também, eu acho que ele foi um pouco atrapalhado por isso, até por isso saiu para o São Paulo, depois foi vendido por 13 milhões de euros para o River. Tem muitos jogadores, né, que a gente vai trazendo para cá, e o Luan é um caso emblemático, um jogador que veio para cá, que ninguém acreditava, que ninguém conhecia, e virou ídolo da torcida. Aí você vai lembrando de muitos casos, né? Curi, eu queria saber também, você já falou sobre vários negociadores aí, citou inclusive uma reunião na casa do Perrella. Eu queria saber de forma bem direta qual que é o melhor negociador do futebol mineiro que você já tratou aqui. Perrella, Matos, Maluf, Calil, Salum, até mesmo Itaí. Qual foi o melhor desses, ou se tiver outro? Do futebol mineiro, o melhor é Alexandre Matos. Seu amigo, pessoal? Meu amigo, pessoal. Todos são meus amigos, tá? O Zezé, eu vou na casa dele. Eu só não conheço o do América. O Maluf sempre foi meu amigo. Mas, desculpa, aí não... É outro patamar. Pode complementar, Curi. É outro patamar, é só você olhar aí. O título que ganhou, ele chegou no Cruzeiro, o Cruzeiro estava... Eu nem conhecia ele quando ele chegou no Cruzeiro, tá? E briguei com ele, inclusive. Quando ele chegou no Cruzeiro, o Cruzeiro estava quase acabado. Ele saiu do Cruzeiro, bicampeão brasileiro, vendeu 50 milhões de euros de jogador, que seria em dinheiro de hoje 370 milhões de reais, e foi embora para o Palmeiras. Chegou no Palmeiras, os jogadores nem queriam jogar no Palmeiras. O cara saiu no primeiro ano, foi campeão da Copa do Brasil, depois ganhou 2 brasileiros, foi vice-paulista, deixou toda essa base aí que ganhou os 3 títulos desse ano. O Palmeiras tinha uma receita de 180 milhões. Quando o Matos saiu, tinha 700 milhões. A categoria de base do Palmeiras nunca existiu. Quando o Matos saiu, a categoria de base do Palmeiras é a que mais revela e ganhou todos os títulos em todas as categorias. Ô, Curi, existe uma mística, né, por trás dos negócios no futebol, de que sempre pode ter alguma coisa errada, algum negócio
não exatamente ético, enfim. Você já recebeu algum tipo de proposta ou de algum dirigente falando alguma coisa, sugerindo um negócio escuso, uma situação antiética para você nessas décadas de futebol? Sugestão eu recebi um monte. E todas eu declinei e também perdi vários negócios por isso. O que mais deixou você de cabelo em pé? Sem citar nomes, enfim, do jeito que você quiser falar. Não, na verdade, o outro lado da mesa, por a gente estar muito tempo no futebol, ele já sabe também com quem que ele pode falar desse assunto, sabe? Como você vai ver minha trajetória, eu trabalho em todos os clubes, eu nunca trabalhei num clube só, eu nunca foquei todos os meus negócios no mesmo local. Então, isso o cara já sabe que comigo, já passou comigo poucas vezes, mas eu acredito que foi muito poucas vezes, porque eles sabem que comigo não tem esse tipo de conversa. Eu também trabalhei no Barcelona por 15 anos e recebi inúmeras ofertas para fazer. Aí não era para pagar, né? Era para receber propina, e eu sempre neguei. Eu entrei no clube, saí do clube, você pode olhar lá, não tem um A para ninguém falar de mim. Eu fiz das 3 maiores vendas do mundo, eu fiz 2, o Coutinho e o Neymar. Uma é 220 milhões de euros, a outra é 160. Só de transferência, imagina quanto vai de comissão aí. Só a comissão do Coutinho eram mais de 20 milhões de euros. E a comissão vai para o cara que é um dos meus melhores amigos, que é o Juliano. Então, para mim era uma coisa mais fácil do mundo, se eu não fosse um cara 100% honesto, 100% transparente, falar, Juliano, me deixa um pedaço aí para mim, você é meu irmão. E é óbvio que ele ia deixar. Inclusive, que não foi como propina, ele me perguntou se eu queria ganhar alguma coisa. Eu disse de cara que não. Então, essas coisas no futebol, não é só aí, né? Que o futebol tem problema. Também não é só aí. Tem que fiscalizar a empresa de segurança, tem que fiscalizar a compra dos utensílios, a reforma. Existem inúmeras coisas para fazer. Se a pessoa é do mal, ela não precisa. Fica com esse negócio do jogador, do empresário. Eu estou conversando muito com vocês aqui, porque tem uma coisa que me deixa chateado. E isso eu nunca vou deixar de conversar. É inadmissível o que as pessoas fazem, às vezes, tá achando o empresário como o vilão da história, quando não é verdade. Quando não é verdade. Não é verdade. Pode ter até empresário que seja vilão, mas 90% não é. Entendeu? Aí, se o clube é mal dirigido, se a plantilha, desculpa, se o plantel é feito de matéria equivocada, se o clube gasta mais do que pode, isso não é empresário que faz. O empresário não faz isso. Agora, se o clube trabalha sem orçamento, né, que a maioria dos clubes do Brasil, infelizmente, trabalham sem orçamento. Eu trabalhei no Barcelona. O Barcelona mesmo agora, janeiro, o treinador pediu um zagueiro. Sabe o que responderam para o treinador? Nós não temos dinheiro para trazer o zagueiro. Aqui no Brasil, se o cara pede um zagueiro atrás do outro todo mês, trazem. O Cruzeiro chegou na época a ter 5 laterais esquerdos. 5. Então tem uma hora que tudo tem um limite. Na Europa tem orçamento, o cara tem que organizar o plantel de uma maneira que ele tenha responsabilidade. Aqui não. Aqui o cara contrata um jogador, aí vem no outro mês contrata outro, aí vem no outro mês contrata outro. Eu queria agradecer pela entrevista, a gente já está chegando ao fim, mas eu queria perguntar para você especificamente sobre os 2 clubes mineiros. Por exemplo, no Brasil hoje tem vários clubes, como você mesmo disse aí, com dívidas na ordem aí de R$1 bilhão, né? O Cruzeiro é um deles, o Atlético é um deles. A diferença das dívidas é dívida de curto prazo ou de longo prazo. Mas Botafogo, Vasco, Corinthians, todos na ordem de R$1 bilhão. No caso específico do futebol mineiro, você acha que o Cruzeiro, um clube que ganhou muito ao longo da história, vai voltar a ser competitivo em pouco tempo? Ou você acha que vai demorar por tudo de abuso que foi feito? E eu queria saber a sua opinião também sobre esse modelo do Atlético, né? Que é um clube que tem uma dívida gigantesca também, mas que tem os investidores colocando jogadores. Você vê que é arriscado
esse tipo de atuação dos investidores no clube, porque o resultado vai ser obrigatório, e se não vier o resultado, vai vir uma dívida, a conta vai chegar. Queria que você opinasse sobre os dois clubes mineiros, assim, sua visão de futebol. Olha, não é só da gestão tô falando do Cruzeiro um pouco, não é só da gestão do Wagner, né? A gestão anterior ao Wagner, também que o presidente era o Gilvan, cometeu muitos erros de contratação cara, de jogador que veio que nem jogou, e isso aí vai endividando o clube. O Cruzeiro vai demorar muito, se não aparecer nenhum tipo de ação na Bolsa de Valor, ou a torcida, que aí a torcida pode participar, se não aparecer um cara para comprar 50% das ações, ou 51%, porque ninguém vai comprar menos que 51%, eu acho que vai ser muito difícil a sobrevivência do Cruzeiro. Muito difícil mesmo. Eu acho que ela é muito. Estou falando da sobrevivência, não estou. Você está falando em voltar a ganhar título, estou falando da sobreviver. Agora, vai ter que trabalhar muito, e para reestruturar tudo, para voltar a ser competitivo, na minha opinião, vai demorar 15 anos. O Cruzeiro. Quanto ao Atlético Mineiro, o modelo que está se fazendo, eu acho que o futebol brasileiro hoje não suporta mais você ali. Nós somos o futebol mais exportador do mundo. Estamos perdendo essa referência. Por quê? Porque se você for ver, como é que você vai lançar o menino da base no Atlético Mineiro? Você não consegue, porque cada posição tem 3 jogadores ganhando um salário altíssimo, com idade. Um é da seleção do Equador, o outro é da seleção do Chile, o outro. Então, eu acho que tem que ter espaço para você colocar a categoria de base. Eu acho que não dá o futebol brasileiro e os clubes do jeito que estão endividados. Um clube que não tem nenhuma dívida, por exemplo, o Atlético Paranaense, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser contratar um jogador de 32 anos por 10 milhões de dólares, ele contrata. Ele tem dinheiro. Agora, eu não acho que o Atlético Mineiro, por exemplo, contratar o Hulk, que é um jogador que vai ocupar um espaço, recebe um salário astronômico e não vai ter uma venda. Eu acho que você não podia te dar o luxo de fazer isso nesse momento. Aí você não faz só com o Hulk, você faz com o Hulk, você faz com o Vargas, você faz com o Nacho. Então são todos jogadores que você não tem para onde vender. Então tudo bem, qual que é a receita? Vamos ganhar o título, vamos. Aí você chega lá, ganha o título e você não tem jogador para vender, porque os jogadores ou têm idade avançada ou são jogadores que já bateu e já voltou da Europa, e você tem aí às vezes um Sávio, que pode valer, se for bem trabalhado, um Dilan Borreiro, que se for bem trabalhado vai valer 20, 30 milhões de euros, que aí soluciona metade. Se você vende os dois, soluciona quase metade da dívida do clube, e você não tem espaço para isso. Eu acho que esse negócio de empréstimo, eu acho que o empréstimo seria benéfico para o clube. Empresta os 200 milhões, empresta os 300 milhões, como o Paulo Nobre fez no Palmeiras. Ele tirou do bolso dele 200 milhões de reais, emprestou para o Palmeiras, a juro praticamente zero, e pagando em 20 anos, e recuperou o clube. E depois o clube para comprar o Nacho. O Nacho tem 32 anos de idade. E aí? E quem vai pagar essa conta? E aí vem o Sampaoli e manda contratar um tal Zaratio por 8 milhões de dólares metade. São coisas que são coisas que um clube de futebol não pode mais ter esse tipo de risco, ter esse tipo de o Sampaoli foi muito mal para o Atlético Mineiro. Ele, por exemplo, fez o Atlético Mineiro, com todo respeito ao Natan, a pagar 3 milhões de euros pelo Natan. O Natan é um jogador que, quem entende de mercado, ele é do Chelsea, ele não tem para onde ir, ele vai continuar aqui por empréstimo. Então, falta, às vezes, um pouco desse tipo. O treinador não pode obrigar os clubes a fazer um monte de compra e depois vai embora ainda. O que ele entregou para nós, o São Paulo? Entregou um monte de briga no CT, um monte de jogador caro ficou aí e ele foi embora para a Europa. E diante disso, você acha que essa conta vai chegar em algum momento para o Atlético? Não, a conta já chegou. O Atlético devia 800 milhões, agora deve 1 bilhão e 200, como você falou, 1 bilhão e 100, eu não sei os números exatos. A conta já chegou.
Outra coisa é o seguinte, olha, eu sou atleticano e eu vou dar para o Atlético. Aí tudo bem, aí você dá o dinheiro, contrata quem quiser. Agora, eu te empresto o dinheiro para você contratar o Nacho, com todo respeito ao Nacho, grandíssimo jogador, mas o futebol brasileiro, infelizmente, não comporta isso, por causa da idade do jogador. O jogador aqui tem que ter revenda, vocês sabem disso. Sempre o futebol brasileiro, 30% das receitas, 20, 30, às vezes 40, é de venda de jogador. E você não pode ter o time inteiro, o time com idade, e você não ter jogador para vender. Bacana. Curi, eu queria agradecer muito a sua participação nessa entrevista. A gente sabe que as entrevistas com você são raríssimas, né? Você muitas vezes se manifesta só quando alguma coisa ocorre, como foi com o Atlético. Você raramente se dispõe a falar de outros assuntos, falar de negociações, pela descrição, mas eu agradeço a sua participação nessa entrevista aqui no Super Esportes. Ao povo de Minas Gerais, que é minha terra, e sempre à disposição aí. Beleza. Queria agradecer também ao Thiago Matar e ao João Vitor Marques. Obrigadão pela participação. Muito obrigado, Bruno, Curi. Até a próxima. Valeu, Bacana. Bruno. E agradecer a quem participou, ouviu esse programa até nesse momento, quem nos acompanhou no YouTube, no Super Esportes. Até a próxima entrevista especial. Um abração, Curi. Um abraço a todos. Abraço.